modo que passa o pouco. Senta aqui, que você vai falar desse microfone. Tá bom? Muito bom dia a todos vocês. Muito bom dia também a quem nos acompanha ao vivo, pelo YouTube e pelas mídias digitais em gerais, né? Sejamos todos bem-vindos, então, mais esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Já é o nosso segundo trabalho. E o último antes do Natal, né? Natal já é quinta-feira, semana que vem. Agradecemos muito a presença de todos vocês, todos os domingos, durante o ano todo, aqui no salão, junto conosco, né? Porque eu digo sempre, vocês todos, até quem não pôde vir hoje, mas sempre está aqui, vocês são a razão desse nosso trabalho, né? Por isso que estamos aqui, porque o público vem, porque o público nos acompanha. Então é muito gostoso, é muito alegre para nós ver o salão sempre cheio, 180, 200 pessoas todos os domingos. É muito gratificante isso, né? Porque aqui a gente vê pessoas que se sentem bem, que olham para a gente e a gente percebe que a energia é boa. É para isso que estamos aqui, né? Confraternização espiritual, Evangelho de Jesus em nossos corações. E hoje nós temos como prato do dia um prato especial, cesta básica de Natal especial. A espiritualidade preparou uma cesta básica de Natal especial para todos vocês, né? Já está aqui distribuindo para cada um de vocês. Uma cesta básica recheada com paz, com amor, com felicidade, com alegria, com saúde, né? E principalmente com Jesus no coração de todos vocês. É isso que está sendo hoje essa cesta básica de Natal especial para todos vocês. Tá bem? Tem alguém chegando pela primeira vez aqui na casa? Olha, temos uma senhora ali, seja muito bem-vinda, viu? E que a senhora possa retornar aos domingos, se não for aos domingos, qualquer dia da semana, nós temos os trabalhos de Evangelho todos os dias, vários horários. Seja bem-vinda e que aqui a senhora encontre, como todos nós já estamos encontrando, muita paz, muito equilíbrio, muita saúde. Bem-vinda, viu? Vamos então aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início do trabalho. Como todos vocês já sabem, já foi muito divulgado, dia 24 e dia 25, quarta e quinta-feira, 31/12 e 1º de janeiro, também numa quarta e quinta-feira, a casa estará fechada. Não haverá atividades nenhuma nesses dias. Aliás, sem a presença nossa aqui fisicamente, na verdade, a casa nunca para, porque a espiritualidade vem, tá? E procura fazer os trabalhos junto de nós em nossos lares, buscando nós aonde nós estivermos. Eles não vão nos desamparar. Tá bem? E quem estiver fazendo algum tratamento espiritual em alguma sala lá em cima, que a gente diz que é um tratamento espiritual fechado, porque são salas específicas, né?
por favor, do dia 24 de dezembro até o dia 1º de janeiro, não haverá esses atendimentos, voltará normalmente no dia 2 de janeiro. Se tiver alguém aqui no salão que participa desses trabalhos, não se preocupe, continue vindo aqui nesse trabalho ou qualquer outro trabalho de evangelho durante a semana, que o tratamento se fará normalmente. Tá bem? Nosso trabalho de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Silene, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com o Ricardo, prece inicial com a Luciane, vibrações gerais dos passes e das águas com a Heleninha e a prece final com a Dona Ivete. Hoje nós temos uma palestra especial pela época do ano, Semana do Natal, intitulada O Amigo Jesus no Lar. Quem vai ministrar para nós a palestra é um grande amigo nosso, aqui da casa, trabalhador de muitos trabalhos da casa, Evandro de Assis. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia. Mensagem Sinal Verde, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 34, Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Bom dia a todos. Capítulo 1 do Evangelho: Não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, e constitui a base da sua doutrina. Quanto à lei de Moisés, propriamente dita, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-a a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Bom dia. Vamos assim iniciando a nossa prece, respirando, deixando o ar penetrar os nossos pulmões, imaginando que é todo o amor que está aqui preparado nesse ambiente, que está entrando no nosso corpo. A gente assim inspira, segura um minutinho a respiração, respira todo o problema, toda a preocupação, que fique bem longe. Assim nós higienizamos a nossa mente, nosso coração, para se preparar para receber tanto conhecimento que o nosso amigo Evandro preparou para nós, que a gente possa nos abagajar e que Jesus possa se orgulhar da pessoa melhor que nós podemos ser a cada dia. Que assim seja. Bom dia.
Que a paz do Mestre Jesus e o carinho da doce e suave Mãe Maria de Nazaré nos guarde e nos abençoe o encontro da manhã de hoje. Tens pensado em Deus? Eu tenho feito essa indagação para alguns amigos e faço para vocês. Tens pensado em Deus? Mas pensar em Deus de que forma? Como? Muita gente desenvolve o hábito de pensar em Deus apenas no momento de dor, quando a notícia triste chega, quando uma situação adversa traz dor, dificuldade. Mas eu tenho aprendido e tenho ensinado a pensar em Deus, em todos os sentidos da nossa vida. Pensar em Deus pela graça do lar, por ter um teto, por ter o de comer, o de beber, por ter uma casa espírita onde eu trabalho, por ter amigos espíritas, por ter amigos outros. Pensar em Deus é se alimentar, é uma fonte de nutrição. Precisamos pensar em Deus. O amigo Jesus no lar é outra questão. Precisamos trazer o amigo Jesus para o nosso lar. Natural e compreensível que na doutrina dos Espíritos, uma das primeiras orientações nas casas espíritas é a prática do Evangelho no lar. Aquele instante em que as pessoas se reúnem, ou a pessoa, porque tem gente que pergunta, eu posso fazer o Evangelho lá? Eu moro sozinha, qual o problema? Eu posso fazer sozinha porque os meus parentes não gostam. Nenhum problema. O Evangelho no lar deve ser uma prática. Agora é uma prática que ela não pode ser transformada como um momento ritualístico, um momento de misticismo, nada contra os místicos, ou aqueles que assim se entendem, mas um momento de educação, de promoção de autoeducação. O Evangelho no lar, ele serve para aproximar o amigo Jesus de nós e nós nos educarmos. Mas não é só os 15, 20 minutos. É o tempo todo, todos os dias, em todas as coisas. Jesus deve estar em nosso lar e o nosso lar deve se transformar vibratoriamente. Sabe aquela casa que às vezes a gente vai e se sente bem? Tem pessoas que às vezes nos procuram, eu estava tão agoniado, mas eu cheguei aqui na sua casa, estou tão bem. Naturalmente, se você for um médio, você fica um pouquinho mal. Dá um abrimento de boca, você fica um pouco cansado, a pessoa suga um pouco. Mas nada que Jesus não reponha, nada que a entrega ao Mestre Jesus não te refaça. Isso é transformar o lar com Jesus. Colocar Jesus na nossa respiração, no nosso vestir, no nosso comer. Jesus é atitude, é mudança de vida, é mudança de vocabulário, é traduzir para nós mesmos, para todas as nossas células. Eu não deixo o meu corpo não saber que eu sou amigo de Jesus. Tudo em mim sabe que Jesus é o modelo e guia, e que Ele é o meu amigo. Até as coisas inanimadas, eu digo, Jesus é o nosso amigo. Tudo deve saber que Jesus faz parte de mim.
Nós não podemos buscar Jesus apenas na dor, na alegria, no estudo, em tudo. E, naturalmente, manter a indagação. Tens pensado em Deus? E pensar em Deus não é pensar parado. Deus é movimento. Eu penso em Deus me movimentando, porque aprendi com os judeus ultra-ortodoxos, que são os mais complexos. Não se pensa em Deus parado. Pensar em Deus é se movimentar como uma chama que ilumina o ambiente, e chama não fica parada. Então você se movimenta pensando em Deus. Fazer da nossa vida um pensar em Deus. Quando nós começamos a pensar em Deus, quando nós começamos a estudar a doutrina dos Espíritos, quando já estamos ali engajados em trabalhos, em tarefas da casa, ou somos apenas um público, mas não tem problema ser público, qual o problema? Nenhum. Você começa a pensar em Deus, pensar em Jesus, fazer essa amizade fiel, clara, verdadeira. Não tenha vergonha de ser amigo de Jesus. Ah, mas eu ainda sou assim. Ele sabe. E às vezes pergunto para as pessoas, você está preocupado com o seu erro? Tem chegado o boleto na sua casa da contabilidade divina? Não chega. Mas Deus e Jesus quer um propósito, uma ação real, que você comece, que nós consigamos começar a mudar, paulatinamente. Então, quando essa mudança começa a acontecer em nossas vidas, é como se fosse um fruto. Na medida que o fruto amadurece, é compreensível que atrai olhares. É compreensível que o perfume da paz comece a exalar um pouco de você e atrai até alguns insetos, na forma de pessoas que querem te tirar da presença de Deus, que querem te tirar da amizade fiel de Jesus. Quantas vezes, eu ouvi várias vezes, eu sei quem você é, irmão. Você começou com essa história de espiritismo, mas eu sei que você não presta. Que bom que eu não presto, que maravilha que você sabe tudo isso. É sinal que você vai observar uma certa mudança. E alguns até mais corajosos chegam, como já chegaram, nossa, eu lembro de você, mudou tanto. Porque as pessoas nos observam. E qual o problema disso? Nenhum. É muito bom ser observado. É muito bom que alguém tenha coragem de dizer, olha, você era assim, agora está desse jeito. Que bom. Mas é mais valoroso e importante que você se reconheça, que já não é mais o mesmo do dia de ontem. Que uma mudança real se estabeleceu. E que você está dando continuidade a essa mudança. Não se cobre tanto nessa mudança. Mas não pare a marcha. Avança. Como fruto, então alguém vai querer colher esse fruto. Alguém vai querer, às vezes, tirar esse fruto. Porque a gente vai chamar a atenção. Eu conheço pessoas que é muito comum. Olha, depois que eu comecei com o evangelho no lar lá em casa, piorou. Depois que eu comecei a vir ao centro, também piorou. Mas não é só no centro, não. Eu tenho amigos que vão em outros lugares. Evandro, depois que eu comecei naquele lugar que você falou, a coisa piorou lá em casa. Minha mulher quer separar. Eu falei, claro que ela quer separar. Ela viu que você não presta. Está servindo até para ela. Qual o problema? Deixa ela embora, saia você de lá. Cuide da sua vida. Transforme ela numa amiga. Porque isso não é casamento. Isso é briga.
Olha, depois que eu comecei a ir ao centro, ir à igreja, ir em tal lugar, meu chefe mudou meu horário. E eu não consigo. Siga o chefe. Cristão desempregado, na fila para a cesta básica, é melhor não. Deixa a cesta para quem precisa. Vá para o trabalho. E ore. E leve Jesus. E peça a Deus. E aguarde. Mudanças acontecem. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus real, nós incomodamos. Até nossas células às vezes se incomodam, porque o seu corpo às vezes está acostumado com hábitos estranhos, coisas estranhas. Você agora está promovendo uma reforma e vai ter contratempos. Persista, não desista. Todo fruto maduro atrai e tem perfume. Tente observar se já há um perfume do Cristo em você. Se você já consegue soltar algumas notas caritativas. Porque o perfume de Jesus tem o cheiro da caridade, tem o aroma da tolerância, tem notas de boa convivência. Tem um quê de renúncia. Às vezes até um perfume da solidão. Porque tem gente que segue Jesus, fica amigo dele e o mundo abandona. A família abandona. Mas aparece a família espiritual. Aparece o serviço caritativo. E lembre-se, ser amigo de Jesus é respeitar a liberdade do outro, ou dos outros. Olha que interessante, o amigo Jesus, indo na casa de Lázaro, Lázaro convidava o amigo Jesus, literalmente, em carne e osso. Jesus chegava na casa de Lázaro para se refazer, descansar, tomar uma água, comer alguma coisa, conversar um pouco. Que maravilha! Amélia Rodrigues, um dos espíritos que estuda muito Jesus no mundo espiritual, ela chega a afirmar que a chegada de Jesus na casa de Lázaro era como uma estrela que grudava nas paredes, ficava cravejado de estrelas. Tamanha sintonia entre ambos. Lázaro acreditava, sentia e não escondia o amor pelo Cristo. As suas irmãs também, a mesma coisa. Também tinha, tanto Marta como Maria, tinha essa ligação com Jesus. Naturalmente que Marta é aquela que todos nós somos um pouco Marta às vezes. Tenho que ir ao centro da passe. Mas deixa para limpar a casa justo no dia que você vai dar passe. Já chega aqui cansado, com cheiro de desinfetante nas mãos. Limpa no outro dia. Nada que uma sujeirinha não vai te matar, mas pelo menos você se refez, se concentrou para o passe. Resolve ter afazeres empresariais, domésticos, no dia da desobsessão. É Marta. Imite Maria. Reduz a marcha, cumpre as tarefas, mas se liga psiquicamente já à equipe. Vou ao centro. Reduz a marcha doméstica. Sente-se aos pés de Jesus, como Maria fez para ouvir as suas histórias.
Depois você retoma as tarefas. É prazeroso estar com Jesus. Até trem apertado eu faço Jesus pegar comigo. Eu pegava trem para vir para cá, e era uma demora, quebrava, pedrada, pessoas fazendo uso de incensos dentro do trem, incensos de cannabis. No outro vagão, irmãos pregando, vendedor, gritaria, de vez em quando alguém caía, e era um rolo. E eu falava, Senhor, vamos para o centro. Fica comigo, está apertado, mas está bom. E vinha para o Paz e Amor. Agora eu vim de carro. Tem gente que de carro reclama. Se tivesse que vir a pé, venha com Jesus. Traga Jesus. Leve Jesus para o hospital, para o dentista, para onde você for. Leve Jesus. Maria, para ouvir. Senta. Marta, naquele lufa-lufa. Jesus chama a atenção. Então, observa. Faz como Lázaro. Será que o amigo Jesus quer ir no teu lar se nutrir? Olha que interessante, uma outra transformação que o Evangelho nos traz. A vida do Cristo é uma vida com vários momentos de transformação em que ele vai ao lar. Havia Zaqueu. Zaqueu era um cidadão. Zaqueu não é brincadeira. Baixinho. Não porque eu sou alto. Vocês vão entender. Um pouco gago também. Feinho, calvo, nada que eu tenho cabelo, nada que ele não tem. Se você não tem, aí não tem nada com isso. Então me passe e peça para nascer cabelo. Eu tenho, inclusive, dado uma dica. Eu entro para tomar passe, eu mentalizo Ivo Pitangui. Mas assim, meu Deus, eu falei para Jesus do outro dia, Senhor, tem tanto cirurgião plástico desencarnado, eu não tenho dinheiro para ir numa clínica, eu vou tomar passe. Não é possível que não tenha um médico, cirurgião plástico, que ande com o senhor. Peça para me dar um passe. E tome passe. E você vai melhorando, né? É melhor do que correr risco de o pessoal fazer coisa errada e você virar notícia, né? E tem gente que vai feio para a clínica e sai no caixão. Eu não entendo isso, né? Prefere morrer na clínica? Ah, eu fui aplicar plástico no bumbum. Aí morre. Cuidado com isso. Passaram ácido na minha cara. Eu prefiro passar água magnetizada. É mais seguro. Inclusive a água magnetizada, eu aprendi com o Chico. O Chico recebe uma psicografia de Maria Dolores. Maria Dolores não é brincadeira. E ela diz assim, na psicografia, o dia que a sociedade terrena descobrir o valor da água magnetizada, os centros espíritas ficarão assim, abarrotados. Mas tem que beber e crer com Jesus. Olha que interessante, Zaqueu, com essas qualidades físicas, ele queria conhecer Jesus. Só que ele não sabe que Jesus é a maior antena mediúnica e paranormal que já passou pela Terra. E que ainda continua. Mas naquele momento, ele sobe num sicômoro, numa árvore, e quer ver Jesus. E Jesus capta o pensamento dele. Vai até ele, ó. Mais tarde estou indo lá fazer um lanche. Peço um iFood. Eu sou vegano, como isso, uma coisa assim. E ele vai comer na casa de Zaqueu. Por que Zaqueu é um caso a ser estudado? Um homem que rouba dois povos perigosíssimos. Zaqueu, ele rouba dinheiro dos impostos dos romanos.
Se um César, se um senador romano sonha com isso, Zaqueu está morto. Zaqueu é muito ousado, muito corajoso. Quem é o segundo povo que ele rouba? O próprio povo. Ele rouba do Sinédrio. Se o Sinédrio, que é um tribunal que manda apedreja, põe para fora da cidade e mata. Olha que camarada ousado, roubar desses dois povos. Mas Jesus, ao ir à casa de Zaqueu, Zaqueu transforma. Por isso que eu falo, leve Jesus para o seu lar, e você vai ver a transformação. Zaqueu fala assim, olha senhor, agora eu vou devolver 3 ou 4 vezes tudo que eu peguei. Que é outra atitude ousada, porque devolver é assumir que roubava. Mas para o Império Romano, eles gostavam quando a pessoa, olha, eu não presto, mas estou devolvendo. Eles achavam lindo isso. Porque eles também não eram grande coisa. O Sinédrio, você assumir perante o Sinédrio que você está roubando, eles te davam uma chance. Porque você se submetia a eles. Isso é lindo para eles. Então, Jesus come com Zaqueu. E os seus, né? E Zaqueu se sente transformado. Tem cristão que na casa não falta nada. A geladeira está cheia, o armário está cheio, tem comida, comida vai para o lixo, não sei o quê. E a pessoa não muda. Não muda nada. Eu tive uma fase que eu exercitei a mediunidade da materialização. Eu comia um pãozinho, café com leite, uma margarina dessas bem ralé, que nem as formigas comem. Vocês sabem disso, né? Se deixar um pote de margarina dessa bem baratinha, pode deixar sobre a mesa, aquilo não apodrece, não altera, não tem bolor, não dá fungo, as moscas passam longe, ninguém quer aquilo. E eu comia aquilo, falava, Senhor, venha ceiar comigo. Olha que vitamina maravilhosa, que pão que eu fiz para o Senhor. Médium de materialização. E da mentira. Mas era uma mentira com Jesus. Para que minhas células soubessem que eu estava comendo bem. E foi 3 anos assim. Almoço, café e janta. Eu até emagreci um pouquinho. Fiquei um pouco cinza. Mas não desencarnei. E atingi os meus objetivos. Porque eu não tinha dinheiro. Tinha que estudar, tinha que se esforçar. Inclusive nessa casa, depois eu assim um pouco mais avantajado de músculo, um pouco melhorzinho, uma amiga falou assim, você era tão xoxo, tão seco. E eu falei, você nunca, eu pensei comigo, não falei por educação, você nunca me ofereceu um lanchinho? Mas eu também nunca chamei ela para comer lá em casa, chamava Jesus. Porque se eu oferecesse um pão com manteiga, ainda aquela margarina, pelo amor de Deus. Então, andar com Jesus nutre o teu corpo, nutre o teu psiquismo, fortalece a tua caminhada, dá vigor para as provas difíceis. E para os momentos de alegria também, sempre. Eu estava construindo uma casa sozinho. E de vez em quando eu orava e pedia para Jesus me ajudar. Uma casa de madeira. E eu falava, Senhor, nem um prego você pega. Nem um martelo. Mas aí eu ouvia na acústica da alma, estou vibrando por você. Estou derramando graça sobre a tua vida. Estou te fortalecendo. E eu me sentia revigorado. Tem gente que no sofá não levanta nem para vir para a mesa comer. Mãe, traz para mim. Levante, vá até a mesa,
Peça para Jesus dar força para você sair do sofá. Para sair aquela marca do teu corpo do sofá. Olha que interessante, em Canaã tinha um casamento. Outra transformação. Levaram Jesus para o casamento. Eu tenho falado para as pessoas casadas, você tem levado Jesus para o teu casamento? Porque às vezes já acabou o amor, já acabou tudo. Peça para Jesus transformar. Maria foi até Jesus, e é claro, é mãe, né? Mãe pedindo é uma coisa maravilhosa. Você poderia transformar aqueles potes de água em vinho, porque acabou o vinho. E Jesus transforma. É reconhecido isso entre aqueles que estudam o Velho Testamento, o Novo, para quem gosta de estudo bíblico, que é reconhecido como o primeiro milagre, ou a primeira transformação de Jesus. Eu acredito que teve outras, né? Mas essa é muito emblemática. Peça para Jesus transformar a química da tua vida. Eu que gosto muito de Maria, falo pouco dela porque eu choro, que Maria é a doce e suave mãe. Eu acredito que Maria conseguiria fazer aquilo numa boa, dada a condição espiritual dela, mas ela pede para o filho. E ele transforma água em vinho numa festa de casamento, numa bodas. Se o teu casamento acabou o vinho, não tem mais nada, peça para Jesus transformar. Peça para Jesus transformar o teu remédio, a tua inquietação. Ele altera o quimismo. Jesus altera o quimismo cerebral. Jesus altera os teus neurônios, os nossos neurônios. Mas tem gente que não acredita. Não importa a comida que tem no teu prato, feche os olhos e imagine Jesus almoçando, jantando, tomando café, vivendo na tua casa, estando com você. Jesus é transformação físico-química. Jesus altera a nossa rota. Precisamos trazer Ele para o nosso lar. Precisamos trazer Ele para todas as nossas atitudes. Não importa o que você faz, como você trabalha, onde você trabalha, o Cristo deve estar com você. Para encerrar, outro dia eu estava no supermercado e a moça se abaixou para pegar um produto. Era uma dessas moças que colocam produtos na prateleira. E eu falei para ela assim: eu nunca vi ninguém pegar um produto junto com Jesus. E ela começou a chorar. Eu falei: Ele está aqui conosco, nesse corredor, ajudando você a colocar os produtos. Nada, minha irmã, te atingirá se você andar com Ele. E ela falou: moço, quem é você? Eu sou amigo de Jesus. Ela falou: mas você sabe dos meus problemas? Eu falei: quase todos. Não tenha medo da demissão que se avizinha em tua vida. Ela falou: você é um profeta? Eu falei: quase isso. Você está perto. Eu sou um médium espírita. E ela falou: está amarrado. Eu falei: sem sombra de dúvida, me amarrei a Jesus. E trago um recado para você: coisa melhor virá para a tua vida. Não tema. Ele é teu Senhor, teu guia. Não é isso que traz estatuado em tua pele? E ela falou: até isso você sabe? Eu falei assim: eu vejo através do tecido, de vez em quando. Aí ela ficou... Falei: confia.
Passei lá outro dia e ela falou, veio uma promoção. Conversa comigo mais vezes. Eu falei assim, só se Jesus autorizar. Por hora, ele mandou eu ir embora cuidar da minha vida. Tchau. Tenho aula para dar. Amados irmãos, o médium deve andar com Jesus. Sempre. Que Jesus visite os vossos lares, não só na noite natalina. Em todas as noites, em todos os dias, em todas as horas. Votos de saúde e paz nesses dias de Natal. Obrigado. Vamos então, depois desta alegria, dessa palestra tão elucidativa, tão convidativa para os nossos corações, vamos agora nos interligar intensamente com os nossos mentores espirituais, que já nos analisaram, nos auscultaram a cada um de nós. Vamos nos posicionar agora para tomar o passe. Vamos nos sentar calmamente, deixando assim o médium passar por entre as fileiras, e vamos iniciar o tratamento do passe juntamente com os médiuns que já estão em preparo, com os nossos mentores espirituais, médicos de todas as especialidades, e vamos mentalizando intensamente o nosso corpo físico, perispírito e espírito, sendo banhado intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris, projetando intensamente sobre os nossos centros e forças. E vamos mentalizar o nosso coronário, sendo jatada por um branco dogodual, para que este branco possa envolver intensamente o nosso coronário, a nossa casa mental, os nossos pensamentos, e vamos vibrando intensamente com esses médicos neurologistas que vão cuidando assim intensamente da nossa casa mental. Vamos vibrando esse branco, sendo espargido intensamente sobre o nosso coronário. E vamos para o nosso frontal, no amarelo dourado intenso, juntamente com os nossos médicos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual, mentalizando esse amarelo dourado intenso, para que eles possam projetar intensamente o tratamento adequado e necessário junto ao nosso campo visual. Vamos também para o nosso laríngeo, com os nossos médicos laringologistas. Vamos mentalizar o verde das matas intensamente, para que a asepsia possa ser realizada em toda a nossa parte respiratória. Vamos aspirando e respirando esse verde das matas, numa oxigenação pura, para que assim possa fazer uma asepsia em todas as nossas narinas, gargantas, os nossos pulmões, as traqueias. Vamos mentalizando, fluidificando intensamente toda a nossa parte respiratória. Quem está com tosse, aspire e respire calmamente esse verde das matas, para que possamos assim fazer o tratamento necessário junto a essa parte respiratória. Vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando a equipe do Dr. Zerbini, que vai fluidificando intensamente o nosso cardíaco, mentalizando intensamente o róseo sendo manipulado no nosso cardíaco, no nosso campo emocional, vibrando intensamente enquanto eles realizam os eletrocardiogramas espirituais. Vamos vibrando intensamente esse róseo. E vamos para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, mentalizando novamente o verde das matas,
para que possamos fazer uma asepsia em toda a nossa parte digestiva. Vamos mentalizando o nosso esôfago, vamos mentalizando intensamente toda a nossa parte digestiva sendo tratada intensamente com esses médicos gastroenterologistas que realizam as endoscopias espirituais para as análises, para a medicamentação. E vamos também mentalizando o centro de força esplênico, mentalizando todos os órgãos que são vinculados a esse centro de força, que são o nosso fígado, pâncreas, os nossos rins, mentalizando intensamente o baço, mentalizando intensamente toda a renovação sanguínea, a renovação celular, mentalizando intensamente o vermelho pujante, para que assim possamos trabalhar mentalmente esse centro de força, para que os especialistas possam continuar numa radiação intensa junto ao nosso esplênico. Mentalizando também o geniturinário com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, mentalizando intensamente, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário enquanto estivermos aqui presente. Os mentores espirituais continuarão tratando de cada um enquanto estivermos aqui em tratamento. Vamos agora com outras equipes amoráveis de evangelizadores, índios, pretos velhos e caboclos, direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares, mentalizando toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar, para que assim as equipes amoráveis possam realizar uma asepsia em todos os cantos e recantos do nosso lar, de toda a nossa família, para que haja uma harmonização de campos vibratórios, de limpeza fluídica e psíquica de toda a ambientação do nosso lar, para que assim os nossos evangelizadores possam adentrar, fluidificar, medicamentar a toda a nossa família. Agradecendo também a bênção do trabalho profissional, e quem está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis, juntamente com os nossos socorristas, os nossos jesuítas, plantonistas, mentalizando a nossa cidade, a nossa grande capital, mentalizando intensamente as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, mentalizando todos os hospitais da nossa grande capital, mentalizando as UTIs, as CTIs, mentalizando o corpo médico, corpo clínico, corpo de enfermagem, os atendentes, mentalizando os resgates, as ambulâncias, todos os pacientes que estão dentro dos hospitais, mentalizando intensamente todos os doentes que estão também nos asilos, nas casas de saúde, mentalizando as creches, os nosocômios. Vamos mentalizar hoje os estudantes que estão no final de vestibular, para que o Vinícius, que é o anjo da mocidade, possa abençoar intensamente todos os vestibulandos que estão realizando as provas, e vamos mentalizá-los calmamente para que recebam esses fluidos energéticos calmantes junto aos seus corações. Mentalizemos também os nossos moradores de rua, as crianças pedintes, mentalizando a Cracolândia,
mentalizando intensamente toda a nossa cidade, para que assim possamos harmonizar a nossa grande capital. E agora vamos mentalizar as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, abrangendo o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, juntamente com o nosso anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abençoar intensamente o nosso Brasil, que as cores da bandeira nacional possa perpetuar intensamente sobre todos os estados, sobre todas as cidades, toda a população do nosso querido Brasil. E vamos também para além fronteiras, mentalizando Jesus, o nosso planeta Terra, que está passando por esta fase de transição planetária. Vamos mentalizar Jesus segurando o nosso planeta Terra, para que assim possamos atravessar esta fase transicional com Jesus abençoando, segurando todos os nossos países, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, que possamos atingir a era da regeneração com Jesus. E voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos mentalizar as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, para que assim os especialistas possam abençoar todos os nomes que estão contidos nas urnas. E vamos vibrar também para a Caspage e a Crepade, que são as nossas casas co-irmãs, para que todas as 3 casas possamos continuar fortes, firmes e valorosos e altaneiros no acolhimento, na assistência, para que assim todos os encarnados e desencarnados possam serem recebidos com acolhimento de paz e amor. E agora vamos vibrar intensamente para as águas que foram trazidas aqui. Vamos vibrar intensamente com os nossos químicos, físicos e biólogos, os nossos homeopatas naturalistas, que possam condensar vasilhames. Possamos mentalizar os vasilhames que estão nos nossos lares, os nossos filtros de água, onde quer que tenha um copo de água, uma nascente de rio, possamos vibrar intensamente nesse momento, para que haja uma fluidificação intensa da água. Agradecemos intensamente. Vamos agora partir para a reta final. Momentos de comunhão com a espiritualidade maior, acompanhando a nossa companheira Ivete, que irá fazer uma vibração para o Natal com todos nós. Nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui em mais um ano, em mais um Natal. Que os nossos queridos irmãos espirituais, que são os mentores da nossa casa, os mentores do nosso trabalho, possam nos acompanhar, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nós temos pecado contra eles. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.